Olá, meus amigos, que alegria ter vocês aqui para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Hoje, no nosso Papo de Empreendedor. Gente, olha, foi um sucesso o nosso primeiro Papo de Empreendedor. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, uma pessoa que tem uma história de empreendedorismo, de superação incrível. Você vai já saber quem é este amigo convidado para hoje. Mas antes eu quero pedir a você, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, comente também aí, viu? Dá o like, faça tudo que tem que ser feito. Por quê? Porque se você fizer isso, a plataforma entende que esse conteúdo, esse canal é relevante, aí ele vai impulsionar e é o que a gente realmente quer. Que o máximo de pessoas possam ter acesso ao que nós estamos gravando aqui para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos lá apresentar meu grande amigo Lorismar. Rapaz, Opa, seja muito beleza, bem-vindo ao nosso IFTcast. Lorismar é um empreendedor, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a história dele. Lorismar, eu te conheço já há muitos anos, mas eu vou te dar as honras aqui para que você se apresente. Quem é Lorismar? Perfeito. Qual é o teu ramo de empreendedorismo? Fala um pouquinho para a gente aí, por gentileza. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, né, a honra que você está dando aqui para a gente, né, de apresentar um pouco daquilo que nós temos vivenciado, um pouco daquilo que a gente tem aprendido, né, com Deus, com a vida, com o empreendedorismo, né, e com muita raça e força de vontade, né. Eu acho que a gente já se conhece desde de 2010, né, na IBA, mas graças à oportunidade que o Senhor tem gerado, de uns anos para cá a gente tem sido mais próximo e tem acompanhado de mais perto a vida um do outro, né? Então, com certeza você testemunha de que realmente nós temos aí ferramentas poderosas que poderão ajudar pessoas a realmente tirar de dentro dos seus corações seus sonhos e acreditar em si mesmo. Que legal, que Beleza? legal. Lorismar, a gente criou esse quadro e o primeiro foi um sucesso. Perfeito. Eu quero já de pronto te fazer uma pergunta. Porque quando a gente olha uma pessoa como você, empresário, empreendedor, muitas vezes se pensa assim, não, ele deve ter dentro da família outros empreendedores, talvez já é um herdeiro. Você já nasceu empreendedor? Como é que foi? Em que momento da tua vida você decidiu empreender? Conta pra gente como é que nasceu essa veia empreendedora aí. Então, meu amigo, a veia empreendedora, na verdade, ela nasceu já comigo, né? Desde a história igual a de Jacó, né? Jacó ali já nasceu também empreendedor, né? Ele tinha ali a vontade de ser o primogênito, não foi, porém, ele não desistiu, né? Ele foi atrás em busca dos seus sonhos e conseguiu realizar aquilo que, obviamente, Deus tinha para ele. Então, falando do Lorismar, né? Nasci num bairro bem pobre, bem humilde, né? Onde as nossas referências eram jovens presos nas drogas, presos no álcool, né? E se envolvendo com tudo aquilo que a marginalidade oferece para a gente. Porém, dentro de mim algo diferente, né, havia, né, de querer crescer, de querer ser diferencial e mostrar para a minha comunidade que realmente a gente pode ser aquilo que a gente almeja ser, né, desde que eu consiga entender que há um preço a ser pago, né. Então eu decidi pagar esse preço, né, de estudar, de lutar. Desde muito novinho eu tinha um negócio, né, comecei com uma lanchonete, né, e aí a gente começou a empreender com a lanchonete e aí foi dando certo. E aí daqui a pouco, nós não éramos cristãos, né? Na época, eu e minha família, e eu que cuidava de tudo, eu que ia fazer as compras, eu que ia abrir a lanchonete, eu que ia vender e fazia os hambúrgueres e tudo. E ali nessa época eu tinha o quê? Entre 12 e 14 anos. 12 anos, cara. Entre 12 e Que 14 legal. anos, já comecei a empreender dali, né? Então começou a minha história empreendedora, né? Começou por aí. Então, quando fui crescendo, né, um pouquinho já mais jovem, eu tinha perdido depois a lanchonete em função de assaltos, né? E aí a gente ficou com bastante medo e aí decidimos fechar a lanchonete, né? Então, a partir daí eu comecei a também estudar, né, fazer faculdade e tudo.
E aí tive a oportunidade grande, né? Uma oportunidade que eu sonhava muito. E Deus me deu a oportunidade de realizar, que foi ter um emprego portuário, né? Então, eu ingressei, tem toda uma história, né? Não vou entrar nos detalhes, no mérito, mas o fato é que eu tive uma oportunidade de Deus de entrar no porto do Itaqui, de começar de carros de níveis bem pequenos mesmo, né? Mas ali eu fui despertado, né? O meu mindset, ele foi ativado, né? Eu costumo dizer que eu era uma pessoa bem lerda, né? Para trabalho, né? Geralmente o maranhense né? Lerdo para trabalhar, para dar feedbacks, para ser rápido em respostas, para resolver rápido, né? Mas até que eu entendi que Deus, ele vai nos capacitando, nos dando a oportunidade. Aí é uma escolha minha de querer ou não ingressar por essa via, né? Então, Deus trouxe uma pessoa de São Paulo, né? Que eu queria aqui honrá-lo, né? Que é o Leandro Medina. É um cara que tem uma referência, uma mentoria enorme na minha vida profissional. Que legal. E aí, quando eu o conheci e vi todo mundo solicitando, né, consultoria para esse cara, solicitando direções dele e tudo, e vi ele sempre sendo muito solícito, mas um cara extremamente inteligente, ao mesmo tempo muito humilde, né? Então eu disse, pô, eu quero ser igual esse cara. E aí eu comecei ali a uma batalha, uma luta comigo, né? De destruir culturas erradas que a gente vai aprendendo, né? De que tudo é muito difícil, de que eu não consigo isso, de que eu não consigo aquilo. E eu já tinha um problema comigo, né? Que era a minha baixa autoestima, né? Que eu dei uma pulada, né? Mas a minha baixa autoestima, ela me atrapalhava demais em conseguir as coisas. Eu achava que eu nunca fosse conseguir um emprego, né? Eu achava que eu nunca fosse conseguir casar, né? Eu sou casado, muito bem casado, né? Com a minha esposa, Bruna Lima, né? Já que você tocou nesse assunto, né? Que faz parte da vida empreendedora, sim, né? Sim. Todo grande empreendedor, ele por natureza superou muitas coisas. Sim. E você falou aí de traumas que você superou, a baixa autoestima foi o termo que você usou. A minha pergunta é como que você conseguiu vencer isso? Então, aí, como eu te falei, eu estava no Porto Itaqui, né? Antes de chegar no Porto Itaqui, eu já enfrentava todos esses autoestima, essas baixas autoestimas. Uma pergunta, e da onde veio essa baixa autoestima? Pronto. Decorrente de quê? A minha baixa autoestima começou desde os meus 8, 12 anos, quando eu comecei a entender e observar que as pessoas me enxergavam e me olhavam por onde eu passava. E aquilo, Ribinha, na minha vida, era como se alguém estivesse enfiando uma faca no meu coração, sabe? Meu Deus. Me sentindo desprezado, sentindo-me assim, sabe? O cara mais feio e horrível que existe na face da terra. Então era assim que eu me sentia, né? Quando eu entrava nos ônibus em São Luís para entregar aqui o passe, né? Que a cadeira do cobrador ficava aqui à minha esquerda. Então eu entregava o passe para ele. Eu entregava a minha parte feia, a minha parte horrível, né? Que eu classifico, né? Porém, hoje curado, transformado, liberto disso. Eu entregava o passo para ele e virava esse outro lado, que era o que eu mostrava para as pessoas do meu lado melhor, né? E isso acaba que não é bom pra gente, porque isso vai gerando mais feridas, mais baixa autoestima. E tudo isso eu sentia, né? De que eu nunca fosse conseguir nada na minha vida em detrimento disso, porque eu era diferenciado, né? Em relação a essa... Recentemente eu preguei uma mensagem aqui na igreja, tá até no nosso canal da Igreja Fora do Templo, e um dos pontos que nós abordamos foi que o homem de Deus, ele tem cicatrizes, mas ele não pode ter feridas. Olha só. Então, todo homem de Deus, todo homem de êxito, se você for conversar com ele, ele tem cicatrizes. E eu não falo de coisas físicas, é óbvio, né? Mas não pode ter feridas. E é tão bonito ver você falando assim dessa superação. Eu fico imaginando quantas pessoas vão estar assistindo a gente e vão ser curadas através desse testemunho que você está dando aqui. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer também dentro dessa questão. Você nasceu com esse problema? Quantos anos você tinha? O que ocasionou? Então, Ribinha, quando eu nasci, entre meu primeiro dia de vida até os meus 2 anos de idade, eu fazia um tratamento, né, que chamava de radioterapia, né?
E aí era uma bolha que eu tinha no meu pescoço. Eu nasci normal, né? Mas aí essa bolha foi crescendo. Quantos anos você tinha? Entre 1 e 2 anos. Ah, era né? muito criança. Muito novinho mesmo. Então essa bolha ela começou a crescer no meu pescoço. Eu era normal, né? Então essa bolha, à medida que ela crescia, isso é a história que minha mãe me contava, ela começou a me puxar ao ponto de eu estar totalmente com a minha cabeça envergada. Você entendeu? Entendi. Então foi a hora que minha mãe, não, tem que procurar um médico. Então a gente foi, procurou o médico, minha mãe na época, e aí aplicaram uma substância no meu pescoço para murchar essa bolha. E relatos que eu tenho da minha mãe é que essa substância foi superdosada. Então ela fez murchar a bolha e fez todo gerou todo um problema na minha estrutura óssea da face, né? E como que foi feito isso? Para retirar toda aquela pele morta que existia aqui no meu pescoço, da face. A radioterapia. E aí outro dia agora, depois de já 37 anos, eu vim descobrir, né, por meio de uma amiga minha, doutora Geisa Coriguazi, que tudo isso era um tratamento de câncer. Ela disse, meu filho, você estava fazendo um tratamento de câncer. Isso aí que você tinha era um câncer. Então você passou a infância e a adolescência inteira com esse problema. Então Exatamente. Eu imagino que realmente foi difícil. Exatamente. Então foi muito difícil, como eu estava te falando, porque por onde eu passava, né, eu chamava a atenção das pessoas. Seja fosse num ônibus, na escola eu só sentava com esse meu lado direito, grudado aqui na parte da parede, para que ninguém me olhasse, né? E o mais interessante é que entre meus 15 e 17 anos, o meu sonho era fazer a minha cirurgia de plástica, né? Minha cirurgia plástica, né? Com Ivo Pitangui, que na época ia para SBT, ia para Globo, mostrar várias reformas que ele fazia nas pessoas, né? Então, poxa, tá aí, minha cura. E aí eu decidi enfrentar a fila do SUS, que era uma fila muito grande. Mas em 6 meses eu consegui a vaga para cirurgia, para fazer os procedimentos clínicos inicialmente, consegui as passagens de avião. Eu, menino muito pobre, não tinha dinheiro nem para comprar um hambúrguer, né? Na época, que esse era o meu sonho, estudar para ganhar um dinheiro trocado e comprar um hambúrguer, né? O sonho de um garoto, né? E aí consegui tudo isso e fui para o Rio de Janeiro. E lá, Ribinho, quando eu estava prestes a entrar na sala de cirurgia com o Dr. Ivo Pitangui, que era o cara mais renomado que existia no Brasil na época, o Espírito Santo falou comigo. Disse, meu filho, beleza, você vai ser operado, você vai fazer cirurgia, mas você jamais vai poder testemunhar para alguém que você foi curado. Porque você não está sendo curado. Você está sendo operado. Você está jogando por cima algo que eu quero utilizar para levar a cura para outras pessoas. E ali eu comecei a chorar, já estava até com a barriga marcada, porque era da onde eles iriam tirar pele com nervo para colocar, para fazer enxerto. Então ali eu decidi não fazer a cirurgia, abandonei, joguei tudo para trás para buscar em Deus a minha cura. Disse, Deus, eu quero ser curado pelo Senhor, eu quero que o Senhor faça a minha cirurgia. E a partir dali Deus disse, olha, então a partir de agora você vai ter que fazer tudo que você não gosta de fazer, que é mostrar o meu lado mais feio, mais horrível, né, que eu classificava assim para as pessoas. E aí isso me faz lembrar a pessoa que Jesus curou, né, quando Jesus pede para que ele mostre a mão dele mirrada, né? Então quando Jesus pede para ele mostrar, Jesus já estava quebrando um paradigma mental para que a cura fosse gerada. Vamos lá, eu acredito que eu estou entendendo teu raciocínio. Eu acho que a cura que você mais precisava não era uma cura física. Exatamente. Você está falando de uma cura emocional. Exatamente. Entendi. Eu precisava disso e não exatamente... Até mais importante do que naquele momento o físico, exatamente, né? Porque dentro de mim ia ficar a marca. Entendi. De que muito eu forte. Não sou uma pessoa 100% perfeita, né? Eu tinha uma cicatriz comigo e eu não fui curado. Eu ia ser enxertado. Até porque, Lorismar, a gente aqui não está advogando que uma pessoa não possa fazer a sua claro, cirurgia, de forma alguma. Mas a tua história é uma coisa muito particular, foi uma coisa que você sentiu direção de Deus. Sim. Mas o que de repente a gente poderia dizer para aqueles que não conseguiriam fazer ou não conseguiram fazer uma cirurgia? Será que essa pessoa viria depressiva pro resto da vida? Então você é a resposta de que não. Exatamente. De que não. Exatamente. Não é?
Quer dizer, você não fez aquela cirurgia e você está aqui falando hoje com muita transparência. Eu conheço, Sim. você tem uma esposa linda, 2 filhas lindas, Sim. você tem uma vida de sucesso, de êxito. Sim. Então, e aí eu ponho isso em aspas, com aquilo que para os homens é uma deficiência. Sim, Não é? exatamente. Então, o que que ocorre? Como o senhor muito bem colocou, a gente não está fazendo apologia a não fazer uma cirurgia. Sim, Não se trata disso, a gente está indo mais a fundo de que eu, pessoalmente, decidi não fazer cirurgia. Para quê? Para que eu buscasse em Deus, né, uma solução para a minha vida emocional, sentimental e psicológica, né? Porque isso foi o ápice da minha vida, né? Porque hoje eu me considero uma pessoa muito guerreira, pastor, né? verdade, meu De amigo. Com tantas certeza. lutas, de tantas batalhas que eu Certeza. já vivenciei na vida, eu acho que a minha maior batalha foi ser curado, me aceitar e entender que os desafios da vida, eles vêm não para nos derrubar, mas para mostrar que a gente sim tem dentro de nós um potencial e um talento que a gente pode conseguir chegar ao que a gente quer. E olha, vamos pensar alguém que de repente teve um membro amputado, vamos supor, uma perna, Sim. teve uma perna amputada. E aí essa pessoa conseguiu fazer uma prótese e tudo, e aí vive tranquila, que bom, maravilha. Sim. Mas vamos pensar naquela pessoa que não conseguiu fazer, que de repente a medicina não contempla esse tipo de cirurgia. Então você está aqui dizendo que ainda que essa pessoa não tenha um membro do seu corpo, Sim, que é uma deficiência, sem dúvida. mas ela pode ser feliz, ela pode ser plena, pode ser realizada. Exatamente. Foi Então a tua exatamente, história é sobre isso. foi exatamente isso que o Senhor me confrontou na época, né? Eu compreendi, Porque, eu entendi perfeitamente. porque se eu não aprendesse a viver feliz comigo mesmo, como eu era, Exatamente. a minha baixa autoestima não ia conseguir liberar gatilhos mentais, Uau. fazendo me levar a mostrar qual talento eu tenho. Você entendeu? Então eu acho que o ápice da coisa foi bem aí. Qual a importância do evangelho nessa cura? Essa Pronto. cura emocional. A importância do evangelho é eu vejo na minha experiência um espelho. Deus me colocou diante de um espelho para que eu me aceitasse inicialmente como eu era, como ele me formou e como ele me gerou para um propósito, Uau. né? Então, quando eu entendo isso, eu passo a não enxergar um Lorismar todo torto na frente do espelho. Meu Deus, forte, hein? Cara, isso é muito poderoso. Sabe o que eu lembrei aqui? Ah. Você me fez lembrar, assim, explodiu na minha cabeça essa lembrança. Não sei se você conhece o Nick. Sim, demais, demais. Já li vários livros dele. O Nick, ele conta que durante muito tempo ele pedia a Deus um milagre, que de repente tivesse algum tipo de cirurgia que pudesse colocar os membros, as pernas, os braços. Quando ele percebeu que isso não era possível, e aí não foi fácil, ele disse que ele entrou realmente numa depressão, Sim, mas um dia ele ouviu o Espírito Santo falando ao coração dele e dizer assim: Nick, você não tem um milagre, você é um milagre. o milagre. E aí ele se torna um grande milagre. E eu acho que a tua história é muito sobre isso. Exatamente. É para pastor. mostrar que, ainda que você não tenha feito a cirurgia, que seria uma coisa esteticamente interessante e Muito tudo, bom. mas emocionalmente você está resolvido. Você está bem, você está Exatamente. feliz. E isso não te tira. Você não tem nenhuma falta por causa disso. Nenhuma. Isso é maravilhoso. Aí, o que essa história de superação tem a ver com o empresário Lorismar? Vamos lá. Aí chegou no ponto onde eu busquei e lutei, né, para conquistar o lugar onde nós estamos hoje, né? Só voltando um pouquinho antes de chegar aqui, que você me falou algo aí que me surgiu aqui, o gatilho, né? Uma lembrança, melhor dizendo. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, aproximadamente, eu tentei me matar, né? Na cama dos meus pais, Meu Deus. justamente porque me achava o patinho feio da família, né? Jesus Eu achava que eu era adotado, Uau. eu achava que eu tinha sido achado na rua e tivesse levado para casa, porque eu era diferente demais, né? Hoje não parece tanto ser torto, né? Ser um corpo deficiente, porque eu já tô mais gordinho, mais forte, né? Então, acaba que, né, atrapalha um pouco de ver a real situação. Mas na época tudo isso foi uma sacola de problemas emocionais, sentimentais, que atrapalhavam eu chegar a algum lugar.
E aí eu fui entender também, Deus foi me mostrar que Deus não vai agir por pena na minha vida. Ninguém age por pena nas nossas vidas. É isso. A gente primeiramente tem que entender quem a gente é, Uau. né? Para poder Aí vem a cura. Aí vem a cura. Então vamos lá, a cura nasce quando a gente descobre quem a gente Quem a gente é. E a gente só descobre quem a gente é diante de Jesus. Diante de Jesus. Não tem como. Olha, gente, não tem como. Fica a dica aí. Eu não consegui em outro lugar porque não existe, né? Então, a partir desse momento, aí surge o empreendedorismo na minha vida, né? Esse meu amigo que eu falei, né, do meu trabalho, que hoje a gente é muito amigo, ele dizia assim para mim: Lorismar, eu tinha certeza quando eu era o teu chefe que um dia uma banca de bombom que fosse tu ia empreender. Cara, que legal. Né? Porque isso tá nos olhos da gente, isso tá no sangue da gente, empreendedorismo. Lorismar, né? eu falo muito para as pessoas. Hoje eu sou empresário, minha esposa é empresária. Sim. Eu sou o que a gente chama de bivocacionado. Né? Sim. Então, eu sou um pastor, mas eu tenho essa outra veia, essa vocação também empresarial, empreendedora. E eu escuto muito as pessoas falando assim: quando eu tiver o meu negócio, eu vou dar o meu melhor. Quando eu abrir a minha empresa, ninguém vai me segurar. E, rapaz, eu não concordo com isso, porque eu acho que quem realmente vai ter êxito na carreira empreendedora já é empreendedor onde está. Exatamente. E aí, o último podcast que eu gravei com uma pessoa que ele falou uma coisa brilhante aqui. Ele disse: Pastor Ibinha, eu era empreendedor com o CNPJ de outro. Ou seja, ele trabalhando numa empresa de uma outra pessoa, ele já tinha a pegada empreendedora. Exatamente. Aquela gana, sabe? Aquela vontade, porque isso é fundamental. Essa garra, essa vontade, a capacidade de dar e entregar o seu melhor. Exatamente. E eu costumo classificar, Ribinho, que dentro das empresas existem dois tipos de funcionários. O cabeça de funcionário, que é o que só vai fazer o que é necessário fazer, e o cabeça de empresário. É o cara que tem um feeling de negócio, que ele não vai fazer só o que é esperado que ele faça. Ele vai fazer além do que é pedido, porque ele entende a necessidade e a urgência daquilo que ele tem que fazer, né? Então aí surgiu o Lorismar, né? Alguém que tinha um sonho, alguém que tinha um objetivo, alguém que nasceu numa família pobre, que tinha todos esses atrapalhos, da qual já falamos aqui, já mensuramos. E aí vem um outro desafio. Eu comecei a crescer no Porto Itaqui, comecei a ganhar um dinheiro, um cara que era pobre, que tinha vontade de ganhar dinheiro para entrar numa hamburgueria, né? Então comecei a adquirir bens, comecei a crescer, ter know-how lá dentro, ter nome. E quando eu estava no ápice do meu trabalho lá, de funções já de coordenação, de gestão, né? Já passei para outra empresa que era o Tegran, né? Lá eu fui supervisor financeiro, né? De uma empresa multinacional, né? Já ganhando bem. Conheço aquela estrutura lá. Pronto, trabalhei lá com o Randall, Iba. Eu já estive lá já. Cara fenomenal, muito inteligente. Então, Deus mandou eu parar tudo, né? Toda a carreira que a gente já tinha lá dentro, com outros planos de carreira que havia para mim, né? Até mesmo de executivo. E aí eu larguei tudo isso aí para empreender no interior do Maranhão, chamado Chapadinha. E lá eu fui ser professor também universitário, junto com minha esposa, porque eu pensei... Cara, que legal. Olha, a tua história é muito plural. Muito plural. Você sai de uma hamburgueria, vai trabalhar numa multinacional, e aí, de repente, você vai lecionar, e aí monta uma empresa de contabilidade. De contabilidade e consultoria na parte de gestão administrativa e digital. Né? Que é a Quality. Que é a Quality Contabilidade hoje. Por que o nome Quality? Então, Quality é um nome americanizado, né? Para qualidade, né? Então, a gente optou por este nome porque a gente queria qualidade nos nossos serviços, né? Essa então, é a digital de você. Essa é a nossa marca digital nossa, entendeu? Lorismar, eu geralmente é uma área que os empresários pecam muito, né? Escanteando a contabilidade, como se não fosse uma coisa tão importante. Sim. Qual a importância da contabilidade para um negócio, ainda que seja um negócio pequeno? Sim. Né? Eu vejo, às vezes, o informal, ele começa a trabalhar na formalidade, uma MEI, né? Sim. Um Simples Nacional, mas aí ele não entende, às vezes, que a contabilidade é a base. Fala um pouco para esse empresário aí,
da importância da contabilidade para o futuro do negócio. Vamos lá. Toda empresa, Ribinha, eu costumo falar que toda grande empresa foi uma pequena empresa fazendo a coisa certa. Não, pera lá, essa aí eu gostei. Repete aí. Toda grande empresa foi uma pequena empresa fazendo a coisa certa. Pouquinho, isso aí vai dar um corte top, hein? Já vi aqui. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos esmiuçar isso aí agora. Eu não posso Cara, gostei disso demais. começar pequenininho, achando que sou pequenininho, fazendo a Uau. coisa errada. Ah, não preciso de contador porque eu sou pequenininho. Quem precisa é o Matheus. Quem precisa é a Riachuelo. Quem precisa, enfim, né? Não vamos fazer propaganda aqui de graça. Mas o que eu quero dizer é que o contador, né? Ele é o papel fundamental dentro da sua empresa, tá? Para te orientar nas questões tributárias, nas questões fiscais, para te orientar nas questões de compras fora do teu estado, Verdade. né? Então, as pessoas elas enxergam o contador como uma despesa. A contabilidade numa empresa, independentemente do porte dela, não é uma despesa. É um investimento que você está fazendo para você não tomar decisões erradas, para você não ir por vias que vão te lá na frente te dar um prejuízo, multas, né, dores de cabeça, CPF bloqueado. Então, é o que eu te falei agora há pouco. Toda grande empresa foi uma pequena empresa fazendo a coisa certa. Então, não espere estar grande para consertar o que ficou para trás. Comece daqui de trás fazendo o que é correto, que com certeza bons frutos e bons resultados a gente vai colher. Meus amigos, e eu que o diga, o Lorismar é o meu contador das Sim, empresas, da sim. minha e da minha esposa. Muito privilegiado por isso. E a honra é nossa. E eu vejo como você tem nos prestado um serviço, até uma quebra de paradigma, que é o seguinte, geralmente o empresário ele busca um técnico, um contador da sua própria cidade, né? Por Sim. achar assim, não, eu vou ter mais praticidade. E eu vi que isso era um paradigma. Demais, Hoje cultural. hoje eu tenho tua empresa me prestando um serviço assim maravilhoso, mesmo à distância. Graças a Deus, que Não é? bom. Mas E a sim, nossa ideia é prestar um serviço, você tem vários clientes fora, né? vários clientes. A gente trabalha para Palmas, Tocantins, para Recife, Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba. A gente tem clientes em São Luís, Chapadinha, Mata Roma, Anapurus, Pinheiro, né? E Parnaíba, Piauí também. Uau, Né? A cara, gente que tem legal. Luiz Correia e o outro é Buriti dos Lopes. Fortaleza também já está entrando, já tem cliente lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só dizer onde a gente está trabalhando, mas a gente trabalha de tal forma com objetividade, com rapidez, que você tem a sensação que fisicamente está do seu lado, né? Então, a distância hoje, com o avanço da tecnologia, não é mais um problema, né? Por exemplo, eu associo muito, né, assemelho a vida empresarial, a empresa com uma construção. Se você erra na fundação, no baldrame, no alicerce dessa construção, não importa o que você coloque depois, você vai comprometer toda a construção. Totalmente. E eu digo que a parte contábil da empresa é um alicerce. É um alicerce, totalmente. Fundamental, fundamental. Totalmente. É o que eu tava falando outro dia para um cliente nosso, né? Falando para ele, olha, vamos fazer a contabilidade de A a Z. Ele, Lorismar, mas o que é a contabilidade de A a Z? Ninguém nunca me explicou isso. É um cliente novo, né? Disse, olha, a contabilidade de A a Z é você fazer o balancete mensal, trimestral, é você fazer a DRE para demonstrar o resultado do exercício daquele período que você está comprando, vendendo, tendo custos, despesas. Mas a maioria não sabe por quê? Porque não tem conhecimento das ferramentas gerenciais e contábeis que uma empresa pode ter para mostrar para ele índices de liquidez, né? Onde é que ele está errando para ele tomar decisões, você entendeu? Então, o nosso maior prazer é de fazer realmente contabilidade para os nossos empresários e fazer eles entenderem esses demonstrativos, porque eles não são feitos simplesmente para mostrar números, mas para mostrar caminhos. Uau. Entendeu? Muito bom. Esse é o diferencial. Tá? Então, é isso que a gente tem que Meu amigo, realmente apresentar. E eu sei também que você é muito envolvido com a igreja local, recebeu Sim. recentemente um desafio, Sim. liderar uma rede de jovens, não é isso? Exatamente. Como é que você está conseguindo conciliar essa vida Com tudo essa... empresarial, pai de 2 mocinhas, esposo, e agora líder
Líder de jovens da Como é que Igreja tá sendo Batista isso? Ágape de Chapadinha. Então, esse foi um desafio lançado pelo nosso bispo, né? E aqui vai as nossas honrarias para o nosso bispo Bruno Garreto, né? Bruno Garreto, meu amigo. Ó, te Então- aguardando aqui no podcast, viu? Pronto. Então, é um desafio lançado pelo nosso pastor para a gente liderar, né? Os jovens, eu e minha esposa Bruna. E é um desafio muito grande, né? Mas uma das coisas que eu sinto dentro de mim, Deus me chamar para fazer exatamente com os jovens, é de suscitar dentro deles os talentos empreendedores que eles têm, né? Porque a Bíblia fala que o jovem tem força demais, né? E às vezes o jovem quer gastar essas forças com o pecado, né? Quer gastar as forças dele com coisas que são fúteis, né? Que não vão trazer nenhum retorno, nenhum benefício para ele. Então é algo que eu tenho sentido direção para fazer com os nossos jovens, é justamente acordá-los para aquilo que Deus tem para eles em relação ao empreendedorismo, em relação ao talento deles, porque como eu já fui muito marcado pela mensagem que é tua, que é a igreja fora do templo, Sim. e eu creio que ali é a saída nossa para a gente mostrar lá fora o que é forte dentro da igreja, Uau. entendeu? Então, se eu consigo ser um bom profissional, se eu consigo ser uma pessoa de caráter dentro da minha empresa, se eu consigo cumprir com o horário da empresa, se eu consigo chegar... Eu estou sendo igreja fora do templo. Agora, se eu estou fazendo tudo isso aqui errado, alguma coisa está estranha, né? Entendi. Eu não estou sendo igreja. É verdade. Não é verdade? Verdade. Aqui a gente sempre ensina, Lorismar, que não existe esse dualismo. É o famoso dualismo grego, Sim. que é secular e sagrado. Então nós ensinamos aqui que o Lorismar, líder de jovens, é sagrado. O Lorismar, empresário, também sagrado. Porque sagrado não é o que você faz, sagrado Exatamente. é quem você é. Exatamente. Então, o homem de Deus, ele precisa compreender isso. E isso realmente é um desafio. Essa é a É um grande desafio. mensagem da minha vida. Eu tenho viajado o Brasil, às vezes até as nações, compartilhando essa mensagem. Mas, Lorismar, o que que você... Eu sempre penso assim, quem está assistindo a gente, né? Então, aqui vão ter empresários já que estão com vida longa, Sim. experientes e tudo. Mas, com certeza vai ter alguém ou alguns que tem esse sonho, mas tem medo, sabe? Por várias razões, pela circunstância. O que que você diria para alguém que tem esse sonho, tem essa vocação? Qual o conselho que você dá? Então, Ebinha, eu costumo falar que a gente consegue, na verdade, conquistar o resultado que a gente planeja, qualquer que seja ele, a gente consegue, né? Basta eu ter realmente foco, objetivo, né? Determinação. A gente sempre ouve falar sobre essas coisas, né? Mas sempre, todos os dias, eu tenho que acordar disposto a lutar por aquilo que eu quero, buscar ser sempre diferenciado. Não tem mistério, né? Muita coisa que eu li, né, dos meus 15 anos para cá, eu sempre cresci ouvindo as pessoas dizendo: olha, daqui a 5 anos você vai ser aquilo que você lê, você vai ser aquilo que você ouve, né? E eu me preocupei com isso. Eu comecei a ler muitos livros sobre empreendedorismo, ler livros sobre gerenciamento do pensamento, né? Ler livros de financeiros, e isso me impulsionou. Mas nada disso ia fazer diferença se eu não buscasse fazer o diferente, né? O que é o diferente, Lorismar? É você fazer o que as pessoas não fazem. Dentro das empresas, Ribinha, as pessoas não dão atenção para os clientes, não dá um bom dia que seja. Eu lembro que eu trabalhei de vendedor numa empresa e chegou uma senhorinha lá para eu atendê-la, né? E eu entendi que eu entrei naquela empresa e Deus ia me dar alguns dias só, porque alguém me ia olhar lá e dizia: esse cara é diferente, eu levava ele para mim. Então, acredita? Entendi. E aconteceu isso. E eu atendi essa senhorinha lá, peguei a cadeirinha para ela, botei para ela sentar, levei água, levei café. Ela: agora me diga o que a senhora precisa, que eu vou trazer aqui para a senhora olhar. Ela: rapaz, meu Deus, eu quero te levar para trabalhar comigo. Eu nem sabia que a senhorinha era dona de uma rede de farmácia. Olha né? só. Então, ou seja, independente de quem quer que a gente esteja atendendo. Lembrei de José agora. Foi? José do Egito, né? Sim. É porque às vezes as pessoas esperam o lugar certo. Ah, quando eu estiver no lugar certo, o lugar certo. E a chave não é o lugar certo. Olha só, eu quero dar uma chave aqui poderosa. A chave não é um lugar certo. Sim. A chave é uma postura certa. Não é? Meu Deus. Porque a postura certa... Quebrou a mesa agora. A postura certa te leva para o lugar certo. Exatamente. Ainda que você não esteja no lugar certo, como, por exemplo, José estava
preso, Sim. injustamente preso. Mas mesmo ali naquele lugar, ele deu o melhor dele. Ao ponto da Exatamente. Bíblia dizer que tudo que o carcereiro designava a ele, ele fazia com maestria, com zelo, com dedicação, com Exatamente. esmero. Não é verdade? Exatamente. Então, a postura certa. Fica a dica para você aí que quer ser empreendedor. Eu não sei o que você está fazendo, mas olha, onde você está, fazendo o que você já faz, faça da melhor maneira possível para a glória de Deus, porque essa postura certa que vai te levar para o lugar certo. Então é exatamente isso que eu fazia e faço até hoje. Eu costumo falar no escritório, vendo essa ideia para os meninos, e não é uma ideia politiqueira, se é que eu posso falar isso. Eu digo assim, olha, a gente não trabalha por dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Não estou sendo hipócrita, né? Sim, Mas a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha para satisfazer necessidades das pessoas. Porque uma pessoa satisfeita, ela paga. é verdade. Você entendeu? É verdade. Então eu sempre pensei dessa forma. Então quando eu falo que a gente precisa fazer o que os outros não fazem, o nosso chefe, fica aqui até mais tarde. A maioria virava a cara, fazia bico, não quero ficar. Aí os que ficavam, assim, quanto é que vai ser minha hora extra? Se meu chefe manda ficar aqui até de manhã se quiser, mas bora resolver o que tem que resolver. Então é fácil eu querer uma remuneração mais justa, mas eu quero pagar o preço por essa remuneração. Quando eu era professor de faculdade, eu dizia para os meninos, olha, vocês vão estar agora saindo da faculdade com o diploma debaixo do braço. Quantos não estão saindo assim? Agora você tem que ser diferenciado. Você tem que fazer o que os outros não fazem. E aí cabe a cada um pensar o que os outros não fazem. Um simples bom dia, que é o que eu chamo de óbvio, as pessoas não dão. Olá, bom dia, você tá bem? O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Alguém já disse que quem não sabe sorrir não pode abrir um negócio. Já Pronto. faliu. Pronto. O ser humano tem que aprender a ter carisma. E dentro desse mundo acadêmico, uma crítica que eu quero fazer aqui, assim, com muito respeito, Sim. é que às vezes, e não poucas as vezes, eu também dou palestra nesse segmento, Sim. sempre estou em contato com eles, e eu vejo que se olha para o diploma como um ponto de chegada. Não, e não é. Não é. Não desmerecendo as faculdades, né? Mas não o é diploma isso. é um ponto de partida Exatamente. e não de chegada. Não é Exatamente. verdade? Exatamente. Então a pessoa se formou, que coisa boa, maravilhosa, mas agora que começou. Ali é que começa a jornada dela. E eu vejo, Lorismar, muita gente colocando, eu tenho amigos que fizeram isso, colocaram uma expectativa muito grande no diploma, quando eu tiver meu diploma, as portas vão se abrir e tudo, e o cara foi lá e tudo, e conseguiu o diploma. Sabe o que aconteceu? Tá até hoje e não rompeu na vida. Por quê? Porque olhou para o diploma como um ponto de chegada, e não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Mas vamos conversar aqui assim um pouquinho também, que eu acho que é importante a gente falar. Sim. Nós estamos num podcast cristão. Qual a relação do empresário com a família? Qual a importância? Porque você sabe, tem muita gente que cresce profissionalmente, mas sepulta a família. Perde a família. Aquela célebre frase do pastor Josué Gonçalves: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Qual a importância, Lorismar, da família para o empreendedor, da tua família? Conta pra gente um pouquinho também sobre isso. Bom, eu gosto de te ouvir falar de que o melhor da viagem é o retorno para casa, né? Então, eu gosto muito de viajar, de trabalhar, cara. Por isso que eu gosto de falar também que eu não trabalho por dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas quando se trata de voltar para casa, cara, eu me sinto feliz demais. Porque eu vou estar perto das minhas gatinhas, né? Das minhas meninas, né? Vou estar perto da minha esposa, do nosso aconchego da casa, né? E por vezes, né? Todo casamento tem aqui acolá os seus creques, né? Então, por vezes, às vezes, quando a gente tem os nossos creques, cara, a gente não consegue produzir. É verdade. A gente não consegue atender bem. O nosso olhar é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que meu casamento é problema? Qual é o casamento que não tem de vez em quando um creque, né? Mas o que eu quero dizer por trás disso? De que casamento, família é algo de Deus, que é o combustível para impulsionar um homem a conquistar aquilo que ele realmente almeja. Um homem, quando ele está bem com a sua família, ele é um leão. Exatamente. Ele tem força, ele tem garra. Exatamente. Meu amigo, olha, que bate-papo, joia. Eu fui muito edificado aí por essa conversa aqui, em especial pela tua superação do trauma, como você conseguiu vencer, se tornar um homem guerreiro. Eu te conheço, você é um cara que já acorda no 220 ligado, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem... você tá na batida aí desde cedo, lutando.
focado. Mas, Lorismar, eu sempre termino esse quadro, Papo de Empreendedor, com uma pergunta. Opa, Eu vamos nunca lá. digo pro convidado qual é a pergunta. Qual é a pergunta, né? É. A pergunta é a seguinte: o que não pode faltar? Jamais pode faltar O que jamais pode faltar. para um empreendedor. Ribinha, isso aqui, ó, não pode jamais faltar. Se o cidadão não tiver isso aqui, ó, esse elemento bem aqui que você vai dizer qual é, ele não pode ser um empreendedor. Que elemento é esse? Na tua opinião, qual é a coisa mais importante para um empreendedor? Pronto. Eu posso pegar uma frase minha aqui? Pode, fica à vontade. Não é 100% minha, mas eu juntei um bocado de algumas coisas que a gente lê, né? E constrói a nossa filosofia de vida, né? Achei aqui. Bom, a frase é a seguinte: o maior empreendedor é aquele que consegue acreditar em coisas que não existem e investir em pessoas improváveis. Então, o maior empreendedor é aquele que consegue acreditar em coisas que não existem. Então, o pau tá quebrando, meu amigo. Linguagem, né? Sim. Do dia a dia. O pau tá quebrando. Pressão do governo, pressão do mercado, pressão da esposa, né? Pressão dos funcionários. Tá todo mundo batendo nele, mas ele tá ali: eu não desisto. Eu não desisto, porque eu tenho uma missão. Você entendeu? Entendi. Consegue compreender, captar o sentimento do negócio? Aí você tem um funcionário ali que tá te dando dor de cabeça, tá te dando trabalho, mas você sabe que ele tem um talento, que ele tem um negócio que você precisa ativar. É o improvável. Então você tem que acreditar nele. Entendeu? Então, por vezes, eu já saí de casa: eu vou fechar esse negócio, e não sei o quê, e papapá. Quantos milhares de empresários não falam isso? Mas aí quando você: não, eu tenho uma missão, eu preciso acreditar nisso. Essa é a palavra-chave, missão. Eu creio, Lorismar, que toda empresa, toda organização, eu vou ampliar, não é? Toda organização que se preza tem que ter definida a sua missão. Sim. A IBP é uma organização. Sim, né? Tem um CNPJ. Ela tem um CNPJ. Ela é uma igreja orgânica, mas ela é uma organização de pessoas. Exatamente. E nós temos uma missão. A Quality tem uma missão. Exatamente. E quando você entende a missão, você já não se move mais pelo que é material. Exatamente. Esse é o combustível. É isso aí. Que legal, meu amigo. Gostei. E esse segundo ponto também, de despertar, acreditar nos improváveis. Porque empreender também é liderar. É isso mesmo. O empreendedor que não consegue potencializar, maximizar as pessoas, o talento delas, oportunizar, colocá-las no seu ambiente de habilidade, ele também vai ter dificuldade. Eu era um improvável, Binho. Quando me deram uma missão no Porto, eu disse, eu chorava porque dizia, eu não ia conseguir. Eu não consigo, cara, eu não sei. Isso aqui bateu de complexidade na minha cabeça. E a pessoa virou: você consegue sim. Vamos aqui, você tem talento. Acreditar em mim. Por que eu não posso acreditar em outros que são improváveis? Você entendeu? Eu tenho um conceito para empreender que é a arte de lidar com pessoas. A despeito do que você vende, serviços ou produto. Você tem uma empresa de contabilidade. Sim. Eu tenho uma empresa de palestra, de treinamento, de formação. Sim. O outro vende celular, vende caneca. A despeito do que se venda, empreender é a arte de lidar com gente. Maestria. Pessoas, com os colaboradores e com os clientes. Quem não sabe lidar com gente já fracassou a vida empreendedora. Não gente, que bate-papo legal. Meu amigo, olha, muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado aqui. Foi muito enriquecedor. A gente tem que trazer depois aí um financeiro, de impostos, de tributação, de aplicações, Pronto, né? Vamos fazer aí um outro podcast falando sobre esses assuntos, com certeza. Mas muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado. E é isso, gente. Finalizando aqui mais um Papo de Empreendedor e FTCast. Um abraço, Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Valeu!